O TSE manteve inelegível o ex-deputado federal, delegado Cavalcante do PL, mencionado nesse julgamento pelo ministro Alexandre de Moraes. O deputado falou em vencer as eleições de 2022 na bala, se Bolsonaro não fosse reeleito. Cavalcante foi condenado por abuso de poder político, de autoridade e de comunicação. Vamos trazer a Carolina Brígido, que está conosco, para falar um pouco mais sobre esse julgamento no TSE e sobre essa fala do ministro Alexandre de Moraes também. Carol, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Coach. Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Olha, esse julgamento, ele foi um recado muito interessante do TSE a esse tipo de discurso que foi chamado de golpista pelo ministro Alexandre de Moraes e por outros ministros do TSE que participaram do julgamento. A gente viu que na campanha de 2018, esse discurso começou a despontar bastante, né? Durante a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ao longo dos últimos anos, esse discurso cresceu. Esse discurso cresceu e teve um ápice que foi o 8 de janeiro do ano passado. Antes disso, existiram os movimentos, né, todos pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e também todas aquela grita antidemocrática que teve pelo Brasil inteiro. O que o TSE diz com esse julgamento de hoje? Que não vai tolerar esse tipo de discurso agora na campanha municipal. A gente está há 7 meses da eleição municipal e o STF e o TSE já está deixando bem claro que esse tipo de discurso é sim um motivo para condenação por abuso de poder. Abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de poder no uso dos meios de comunicação, como foi condenado esse deputado estadual. Vejam bem que era um deputado estadual do Ceará que tentou a reeleição para deputado federal e não logrou vitória nas eleições de 22, e o TRE lá do Ceará condenou ele, deixou ele inelegível, né, pelo prazo de 8 anos. Ele recorreu ao TSE e o TSE julgou o caso. Então, é um caso de uma pessoa que não tem mandato, ou seja, a relevância política dele é bastante questionável, mas ainda assim o TSE fez esse julgamento, né, realizou esse julgamento e todos os ministros tiveram votos muito firmes no sentido de condenar esse tipo de discurso. O interessante é que, olha, o TSE tem 7 ministros. Desses 7 ministros, 6 votaram pela inelegibilidade desse ex-deputado estadual. Apenas um ministro, o ministro Raul Araújo, votou para inocentar esse deputado. Ou seja, é um recado que nessas eleições o TSE, se não for unânime, vai ser por 6 votos a 1, esse tipo de decisão que caça a elegibilidade, né, dos políticos por conta desse discurso propagado contra as instituições democráticas do país. Verdade. Coach, o importante, né? Um recado em ano eleitoral. Não, foi uma bela definição do Alexandre de Moraes, né, dos golpistas. Eles instigaram a dar o golpe e se esconderam nos gabinetes. O Bolsonaro se escondeu bem mais longe, né? Se escondeu em Miami, né? Ele foi embora, caiu fora antes da posse do Lula. Na verdade, era o álibi que ele queria para dizer o seguinte: eu nem estava no Brasil quando houve o 8 de janeiro. Né? Ele já sabia que alguma coisa ia acontecer no dia 8 de janeiro e foi embora antes. Esse deputado Cavalcante, deputado delegado, ele foi eleito na onda bolsonarista em 2018 e foi considerado, continua inelegível, né? Na última campanha, ele falou que ia ganhar a eleição na bala. Foi para isso que o Bolsonaro liberou geral armas e munições, que o Bolsonaro não tem seguidores, né? Ele tem devotos e capangas. Tem a turma da reza e tem a turma da bala. O Cavalcante era da turma da bala. Eu queria Verdade. fazer uma pergunta para a Carolina, Diego, se eu puder. Fica à vontade, coach. Agora, em julho, termina o mandato do Alexandre de Moraes, né? É junho, julho, né? Termina. E vai haver uma nova composição do TSE, bem diferente do que a gente conhece hoje. Por isso que o Alexandre de Moraes também tinha pressa de fazer os julgamentos antes dele sair. Como é que você imagina que vai ficar a composição do TSE? Porque os bolsonaristas estão muito otimistas. O presidente deve ser o Nunes
Marques, né? Foi nomeado pelo Bolsonaro. E tem esse Raul também, que foi o único que votou contra agora, que também é bolsonarista. Como é que você acha que vai ficar mais favorável para o Bolsonaro, mais favorável à composição do TSE a partir da metade do ano? Antes de mais nada, que honra receber uma pergunta do coach, ser entrevistada por mim. Pô, não brinco. Eu gosto de fazer pergunta, eu não gosto de fazer comentário, não. Eu sou repórter, eu gosto de ser repórter. Pena que eu não sou fonte, mas vamos lá, vamos tentar analisar o cenário. Nesse julgamento de hoje, a gente viu o Cássio Nunes Marques alinhado à maioria, né? Ele deu um voto pela condenação desse deputado estadual, ainda que no Supremo Tribunal Federal ele tenha discordado de algumas condenações impostas pelo ministro Alexandre de Moraes àqueles réus condenados pela depredação em Brasília do 8 de janeiro, pelo aquele ato golpista que a gente se lembra muito bem. Então, eu não acho que vai ser uma composição liberou geral, não. Vai ser uma coisa complicada, assim. Agora, quem vai assumir a presidência do TSE é a ministra Carmen Lúcia, só depois que entra o Cássio Nunes Marques. Pode ser que essa composição seja um pouco mais favorável em 2026 para Bolsonaro, porque vai Sim. ter Cássio Nunes Marques e André Mendonça como presidente e vice-presidente do TSE, e são os dois ministros que o ex-presidente Bolsonaro escolheu para o Supremo Tribunal Federal. Então, por essa coincidência astral, os dois escolhidos por Bolsonaro estarão no comando do TSE. Nessa eleição municipal, que de certa forma é uma antessala para a eleição geral, né? A gente já começa a sentir mais ou menos como que está o termômetro das ruas e ver como estão as campanhas e também a disposição do TSE. Eu acho que o TSE agora vai trabalhar com um afinco para ter uma jurisprudência consolidada no sentido de repúdio a esse tipo de discurso. E a minha aposta é que, mesmo com o comando sendo do ministro Cássio Nunes Marques e do ministro André Mendonça, exista na formação do TSE. Pode ser que não tenha maioria, porque não basta ter a presidência. Claro que a presidência é importante, porque é o presidente que decide qual processo vai a julgamento e qual que não vai. Mas na hora de julgar, na hora de ser um colegiado, ainda são 7 ministros. E não existe subministro e ministro de primeira grandeza. Todos os votos têm o mesmo valor no momento da composição do colegiado. Então, a minha aposta é que o TSE não vai liberar geral para golpistas, não, nem em 24 e também não em 26.